Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Manhã de sexta-feira, estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Nessa sexta-feira, 14 de fevereiro, segundo o site Clima Tempo, temperatura mínima de 20 graus, máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar variando entre 66% e 99%. O sol aparece, se põe, aliás, ele nasce às 6h23 e se põe às 19h05. Probabilidade de chuva para essa sexta-feira da casa dos 83%, algo em torno de 8,9 milímetros. Portanto, teremos uma sexta-feira de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, é o que diz o site Clima Tempo. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. INSS atualiza lista de profissões que não podem ser MEI em 2025. PL avalia lançar Gayer e Fred Rodrigues ao Senado em 2026. Operação em Goiás mira grupo suspeito de roubar cargas e vender produtos pela internet. Brasil deve colher safra recorde de 325,7 milhões de toneladas de grãos 24-25. Turismo em Goiás cresce 15,5% no mês de dezembro na comparação com 2023. Moradores de Goiânia que não eliminarem focos da dengue podem receber multas de até R$36 mil. Polícia Federal cumpre mandados em Goiânia contra suspeitos de invadir o sistema de justiça para liberar presos. Anvisa fiscaliza condições sanitárias de clínicas de estética no país. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h39, uma ótima manhã de sexta-feira, 14 de fevereiro, para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, atualizou a lista de profissões que não fazem parte do MEI em 2025. Atividades como a de detetizador, operador de marketing direto e arquivista de documentos devem optar pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido. A lista é atualizada anualmente. No Simples Nacional, o interessado pode abrir uma microempresa e recolher uma taxa única de tributos mensal. Já no lucro presumido, a empresa faz a apuração simplificada do IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Caso sua categoria tenha deixado de ser enquadrada, mesmo tendo cadastro no MEI, é preciso fazer a alteração no portal do empreendedor, selecionando a opção desenquadramento quanto antes, evitando assim problemas fiscais. E o ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal determinou nesta quarta-feira a continuidade das investigações do âmbito da Operação Overclean, que apura desvios de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. No primeiro despacho formal sobre o caso, o magistrado também decretou sigilo total ao inquérito, restringindo o acesso às informações apenas ao Ministério Público Federal e ao seu gabinete. A decisão de Nunes Marques garante que a Polícia Federal dê continuidade às diligências e buscas relacionadas ao caso que teve início na Bahia, mas foi remetido ao STF devido à suposta participação do deputado federal Elmar Nascimento. Olha, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.820 da Mega Sena e o prêmio acumulou em R$60 milhões. O sorteio aconteceu nesta quinta-feira. As dezenas sorteadas foram 15, 21, 25, 55, 58 e 59. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 40 apostas fizeram a quina, cada uma vai receber
R$ 90.736,78. Outras 3.864 apostas acertaram 4 dezenas e vão levar cada uma R$ 1.341,86. O próximo sorteio da Mega acontece neste sábado. Programa Farmácia Popular. O programa passa a ser, a partir de agora, 100% gratuito. Bruno Moreira é quem traz os detalhes dessa boa notícia. 100% dos itens do programa Farmácia Popular serão distribuídos de forma gratuita a partir de agora. A população brasileira terá acesso sem custo a todos os 41 medicamentos e itens por meio das farmácias credenciadas. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, nesta quinta-feira, em Brasília, durante o encontro de novos prefeitos e prefeitas. De acordo com ela, a medida deve beneficiar mais de 1 milhão de pessoas por ano, principalmente idosos que antes pagavam coparticipação em alguns itens, e também expande a cobertura do programa. 14% dos municípios do Brasil não contam hoje com estabelecimentos credenciados de farmácia popular. Vão poder fazer esse credenciamento agora. E a gratuidade, no caso das fraldas geriátricas, de medicamento destinado a diabetes e cardiopatias, que agora completam 100% da relação de farmácia popular com gratuidade. Antes desse novo passo, o programa já havia apresentado outros avanços. Até 2022, eram ofertados de graça somente medicamentos para asma, diabetes e hipertensão. Em 2023, todos os beneficiários do Bolsa Família passaram a retirar os medicamentos disponíveis no programa gratuitamente. E o programa Dignidade Menstrual, iniciado em 2024, também ampliou o acesso à saúde para populações vulneráveis. Mais de 2 milhões de pessoas já foram beneficiadas com a distribuição de mais de 240 milhões de absorventes através do Farmácia Popular. Atualmente, cerca de 97% da população está coberta pelo Farmácia Popular, com mais de 31 mil estabelecimentos credenciados. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44 agora. Uma ala do PL defende que o partido lance, além do deputado federal Gustavo Gayer, o ex-deputado estadual Fred Rodrigues na disputa ao Senado. Apesar da discussão ainda estar em fase embrionária, aliados defendem que ambos reforcem a dobradinha nas eleições do próximo ano. Gayer já é considerado nome natural para a disputa e tem garantida a primeira vaga na chapa majoritária. Como nas eleições de 2026 haverá 2 cadeiras disponíveis para as coligações, Fred Rodrigues surge como uma opção aos liberais. Antes, o seu nome vinha sendo sondado para a Câmara dos Deputados. Contudo, sempre que questionado sobre o assunto, o ex-deputado estadual evita cravar os caminhos que tomará. Paralelo a isso, o ex-deputado federal e vereador por Goiânia, Major Vitor Hugo, trabalha para ter o seu nome na segunda vaga. Mesmo durante a campanha que o levou à Câmara, o ex-líder do governo Bolsonaro já falava em fazer o mesmo caminho do atual senador Jorge Cajuru, ser eleito com uma votação expressiva e sair do Parlamento Municipal para Brasília, no Senado Federal. E uma operação da Polícia Civil Goiana mira um grupo suspeito de roubar cargas e vender os produtos subtraídos pela internet. Nesta quinta-feira foram cumpridos em Goiânia 5 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão contra a organização criminosa especializada em roubo, furto e receptação de cargas. De acordo com a polícia, o grupo possui mais de 20 membros que atuam no roubo de cargas em São Paulo e receptação em Goiás. A organização também conta com uma vasta estrutura logística destinada ao armazenamento das cargas, à adulteração de etiquetas e embalagens, transporte e falsificação de notas fiscais para dar suporte suposta legalidade aos produtos roubados. Posteriormente, o grupo vendia os itens subtraídos na modalidade de varejo pela internet. Ainda conforme a corporação líder do grupo, o criminoso suspeito de roubar cargas e vender produtos pela internet já se encontra preso no estado da Bahia e comandava o crime de dentro da prisão. Ele é considerado um dos maiores ladrões de cargas do estado. Só em Goiás, ele já foi preso mais de 10 vezes.
O homem é faccionado e também já foi detido no estado de Pernambuco. 6h47. Setor de serviços em Goiás caiu pelo segundo mês consecutivo e terminou 2024 no negativo, é o que diz pesquisa do IBGE. Vamos saber os detalhes dessa pesquisa com a repórter Sabrina Vilela. O IBGE divulgou os resultados da pesquisa mensal de serviço referente a dezembro de 2024. Os dados indicam que o setor de serviços em Goiás teve uma queda pelo segundo mês seguido, encerrando o ano com uma retração acumulada de 1,2%, o quinto maior declínio do país. Segundo o superintendente do IBGE Goiás, Edson Oliveira, a diminuição no ano foi impulsionada pela redução nas atividades de transporte, além dos serviços profissionais, administrativos e complementares. Nós tivemos uma queda, sim, no ano de 2024, uma queda de 1,2% no estado de Goiás, enquanto que no Brasil nós tivemos no acumulado do ano um crescimento de 3,1%. Quando a gente analisa esses resultados de uma maneira mais detalhada, o que a gente percebe? A gente percebe que aqueles serviços relacionados às famílias vem crescendo aí já há algum tempo, e nós tivemos crescimento tanto no Brasil quanto no estado de Goiás. Os serviços prestados às famílias fecharam o ano aqui em Goiás com crescimento de 7,4% e no caso do Brasil o crescimento foi de 4,4%. Aí a gente destaca o serviço de alojamento, alimentação. O economista João Gondim afirmou que essa oscilação é natural, destacando que a diminuição na contratação de serviços de transporte foi o principal fator para essa queda. O principal motivo dessa queda foi a redução da contratação de serviços de transporte, foi o que mais puxou a queda do terceiro setor, que é o setor de serviços, e isso, em grande medida, foi inclusive, pela avaliação, que isso veio do impacto da redução drástica do volume de importações, das entregas das pessoas que compravam as famosas brusinhas, na Shein, dos aplicativos chineses, e que, por conta da tarifação imposta pelo governo federal, fez com que houvesse uma redução drástica do volume de fluxo dessas mercadorias, o que impactou no setor de serviços de transporte e, consequentemente, no índice global. Por outro lado, em Goiás, o setor de atividades turísticas apresentou um crescimento de 3,1% em dezembro, sendo a terceira alta consecutiva. Quando comparado a dezembro de 2023, o crescimento foi ainda mais expressivo, alcançando 15,5%. Com isso, o estado encerrou 2024 com um crescimento acumulado de 1,9% nas atividades turísticas. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h50 agora. O tenista brasileiro João Fonseca segue na briga pelo título do ATP de Buenos Aires. Nessa quinta-feira, o carioca de 18 anos derrotou o argentino Frederico Corrêa de virada por 2-1 e garantiu a sua classificação para as quartas de final da competição. Com o resultado desta quinta, João agora aguarda o resultado da partida entre Mariano Nanove, vice-campeão da Rio Open 2024, e o dinamarquês Holger Rune, 12º colocado no ranking mundial. O torneio que João disputa serve como preparação para o Rio Open, que terá início no dia 17 deste mês. Brasil e Argentina empataram em 1-1 nessa quinta-feira em jogo da quarta rodada da fase final do Sul-Americano Sub-20. Echeverri marcou em cobrança de pênalti de cavadinho o gol argentino. No segundo tempo, Rayán do Vasco empatou a partida após um bom passe de Igor Serrote. Assim, a definição do título fica para o próximo domingo, a quinta e última rodada. Com o empate, o Brasil segue na liderança do Sul-Americano Sub-20, agora com 10 pontos. Mesma pontuação da Argentina na vice-liderança. A seleção brasileira lidera por conta do saldo de gols. Na quinta e última rodada no domingo, o Brasil enfrenta o Chile, enquanto que a seleção da Argentina confronta com o Paraguai. O time de Ramon Menezes precisa vencer e manter o saldo de gols positivo em relação à Argentina. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, informou ontem que o Brasil deve colher 325,7 milhões de toneladas de grãos na safra 24-25, um crescimento de 9,4% em relação à temporada anterior. Segundo o órgão, o resultado é reflexo de um aumento de 2,1% na área cultivada, estimado em 81,6 milhões de hectares,
e a recuperação de 7,1% na produtividade média das lavouras prevista para 3.990 quilos por hectare. Se isso se confirmar, esse será o maior volume a ser colhido na série histórica da Conab. Os dados constam do 5º levantamento de safra de grãos 24-25. A Conab aponta ainda para um aumento na produção total do cereal, com expectativa de produção chegando a 122 milhões de toneladas, alta de 5,5% sobre a colheita no ciclo anterior do milho. Conforme indica o progresso de safra publicado pela companhia, a colheita de primeira safra do milho atinge 13,3% da área plantada, porém, com uma redução, de 6,6% na área semeada para o milho primeira safra. Com 14,8% a área de soja já colhida, a expectativa é que a produção da oleaginosa alcance 166 milhões de toneladas, cerca de 18 milhões de toneladas acima do total produzido na safra anterior. Segundo a Conab, o resultado reflete o aumento na área destinada para a cultura, combinada com a recuperação da produtividade média nas lavouras pelo país. O clima ajudou principalmente no Paraná, em Santa Catarina e na maioria dos estados do Centro-Oeste. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Um senador americano está reclamando do Brasil o cumprimento de questões básicas de tratados internacionais que o Brasil assinou, de liberdade de expressão, direitos humanos, abuso do poder, prisões arbitrárias, essas coisas, censura. E eu queria falar aqui do artigo 5º da Constituição hoje, porque nós desrespeitamos esse artigo 5º, que é cláusula pétrea toda hora, inclusive no Congresso Nacional. O artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não podemos fazer nenhuma distinção pela cor da pele, pelo sexo, pela etnia, por coisa nenhuma. E fazemos leis com base nessa distinção. Eu estou falando isso porque agora duas etnias de brasileiros, a etnia dos Parecis, de Mato Grosso, e dos Caingangue, do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Eu entrei no Jornal do Brasil em 1971, graças a uma reportagem que eu fiz sobre os caingangues. E tanto os Parecis como os caingangues estão reclamando que eles são discriminados pela lei brasileira. Por terem etnia indígena, eles não podem entrar no plano safra. Eles não podem receber juros subsidiados. Eles têm restrições até do plantio de soja, não podem plantar soja transgênica, porque está proibido plantar qualquer transgênico em terra indígena. Eles têm problemas de vender, porque não se pode vender soja de terra indígena. Eles são grandes plantadores tão modernos quanto os demais agricultores brasileiros, com máquinas agrícolas modernas, exportadores. Os Parecis têm pista de pouso, têm filhos na universidade, têm hotel, têm hospital. Meu Deus, deixem-nos serem brasileiros. É proibido, pelo artigo 5º, fazer diferença. E eles são prejudicados pela diferença. Eles não são protegidos pela diferença, são prejudicados. Assim como eu vejo também o plantio de café, o grande café robusta lá de Rondônia, que está conquistando os Estados Unidos, por exemplo, né? Tem indígenas produzindo também cacau na Amazônia. E são brasileiros, todos somos brasileiros, meu Deus do céu. Que país de doidos, de masoquistas. Bom, vamos em frente. Um outro assunto que eu queria falar um pouquinho do Trump, né? Vejam só, o Trump já conseguiu enquadrar o México e o Canadá, que agora estão fechando as fronteiras, não entra mais droga nos Estados Unidos, nem imigrante latino via México. Está chegando a paz, Putin e Zelensky estão dispostos a conversar para fazer a paz e acabar com aquela guerra. Ele falou com o rei Abdullah II da Jordânia sobre abrigar os palestinos. E olha, quando eu cobri a guerra lá, em 1982, todo mundo me dizia que o verdadeiro território palestino é ali, Cisjordânia e Jordânia. Só que os ingleses fizeram a divisão por lá,
com os franceses, as potências europeias, fizeram um mapa assim na régua e não na real ocupação. E a Jordânia não quis receber os palestinos. Bom, então essas vitórias e agora a USAID, né, e todo o seu envolvimento no Brasil, e a gente está querendo saber mais, querendo saber os detalhes do que está acontecendo, enfim. E queria falar com vocês também sobre esses compromissos internacionais do Brasil, que eu mencionei na Constituição. O Brasil tem o dever de seguir tratados internacionais para respeitar internamente a liberdade de expressão, está na Constituição. A vedação à censura, que está na Constituição, e não adianta o governo brasileiro dizer, não, nós botamos na Constituição. Sim, mas tem que aplicar, né? E agora um senador americano está cobrando do Procurador-Geral da República o que ele tem feito para preservar a democracia. Está perguntando para a OAB, a Ordem dos Advogados, no âmbito nacional, Conselho Nacional da OAB, o que tem feito. É uma vergonha, né? Porque as notícias chegam lá, eles ficam preocupados com a democracia no continente. Porque se o país perder a democracia, isso afeta o continente. Isso afeta a segurança dos Estados Unidos, por isso que eles estão preocupados. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. 7h03. Já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 14 de fevereiro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa deflagrou nesta semana uma operação de fiscalização especial em clínicas de estética em Brasília, Goiânia, São Paulo, Osasco, Barueri e Belo Horizonte. A operação estética com segurança tem o objetivo de investigar as condições sanitárias e a regularidade dos estabelecimentos e produtos usados para proteger pacientes contra erros em procedimentos estéticos. Segundo a Anvisa, a fiscalização conta com o apoio de diversas vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. A operação também investiga 2 fabricantes de dispositivos médicos nas cidades de Anápolis e Porto Alegre. A ação teve início na terça-feira e conta com a participação de aproximadamente 50 fiscais. No primeiro dia da operação foram vistoriados 19 serviços de estética e embelezamento. Em todos foi encontrado algum tipo de irregularidade. 2 estabelecimentos foram totalmente interditados na cidade de Goiânia e na capital mineira. Outros 3 sofreram interdições parciais devido às irregularidades, 2 em São Paulo e 1 no Distrito Federal. E o etanol do Brasil foi citado em um decreto assinado por Donald Trump nessa quinta-feira que determinou tarifas recíprocas contra países que taxam importações de produtos provenientes dos Estados Unidos. De acordo com o documento obtido pela Fox News americana, a administração Trump avalia que a aplicação de tarifas sobre o combustível é desigual entre os 2 países. A tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de aproximadamente 2,5%. No entanto, o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre as exportações de etanol para os Estados Unidos. Como resultado, em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto que exportou apenas 52 milhões em etanol para o mesmo país, é o que diz o texto do decreto. Na prática, as importações de etanol brasileiro para os Estados Unidos podem sofrer aumentos nas tarifas e se igualar aos 18% aplicados pelo Brasil. 7,6. Brasil registra redução de 60% nos casos de dengue agora em 2025. A boa notícia quem nos traz é Bruno Moreira. A de dengue no Brasil é cerca de 60% menor nas primeiras 6 semanas de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. Até esta quinta-feira, 13 de fevereiro, foram registrados 281 mil casos prováveis. Nas primeiras 6 semanas do ano passado, foram 698 mil. De acordo com a ministra Nízia Trindade,
O balanço reflete o plano de ação para a redução dos impactos das arboviroses lançado em setembro. Muito pode ser feito, principalmente no âmbito dos municípios, das prefeituras, que é o ator principal nisso, limpeza urbana, evitar água parada, da população também, né? Porque 75% dos focos estão nas nossas casas e ao redor das nossas casas. Então, o que nós podemos dizer que, como efeito desse enfrentamento conjunto, Governo Federal, Estados, municípios e a conscientização da população, conseguimos, né, ter uma redução de 60% este ano comparado com 24%. Mesmo com o resultado positivo, a ministra chama a atenção para regiões que estão em alerta para a doença, como cidades do estado de São Paulo. O governo federal tem prestado apoio para esse enfrentamento. Ela também lembra a importância da vacinação de crianças e adolescentes, disponível em mais de 2.000 municípios. Recomendar fortemente aos responsáveis que levem suas crianças, seus adolescentes que não tomaram a segunda dose para tomar e que podem tomar a vacina para iniciar essa vacinação. Isso é um alerta importante. O outro é continuar nossos cuidados. Junto com isso, o Ministério tem apoiado estados e municípios com novas tecnologias de unidades para dispersar o larvicida, fortalecer os agentes de endemias. Entre as medidas anunciadas só em 2025, o Ministério da Saúde já instalou o Centro de Operações de Emergência em Saúde para a dengue e outras arboviroses e a distribuição de 6,5 milhões de testes rápidos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. A Polícia Federal cumpre em Goiânia mandados contra suspeitos de invadirem o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para liberar presos de alta periculosidade. A chamada Operação Day Change cumpre 8 mandados de busca e apreensão na capital goiana nesta quinta-feira. Conforme a Polícia Federal, as fraudes consistiam em alterações de dados relacionados às penas e inserções de documentos falsos. A suspeita é de que haja a participação de alguns advogados. As investigações apontaram que os suspeitos acessavam os sistemas de execução penal e de mandados de prisão geridos pelo CNJ. Eles alteravam os dados para adiantar as datas para a progressão do regime de pena dos detentos. O objetivo era progredir mais rapidamente do regime fechado para o semiaberto. Quando estavam soltos provisoriamente, os apenados rompiam a tornozeleira e tornando-se foragidos da justiça. Entre os beneficiados com as fraudes estão condenados a mais de 60 anos de prisão e integrantes de facção criminosa. Inicialmente foram identificados 15 processos de execução de penas com indícios de fraudes, mas esse número pode aumentar com os desdobramentos da investigação que está em curso. E ainda falando da Polícia Federal, a corporação prendeu nesta quinta-feira Fernando Batista da Silva, conhecido como Fernando da Serrinha, durante a operação que investiga desvios da saúde pública para financiar o tráfico de drogas. Em 2024, ele foi candidato a vereador em Lusiânia pelo PDT, mas teve a candidatura impugnada. O político foi preso na Operação Atron, que atuou na desarticulação e descapitalização do grupo criminoso, responsável por causar prejuízos milionários em desfavor do programa Farmácia Popular do governo federal para financiar a prática de tráfico de drogas transnacional. Ao todo, mais de 100 policiais cumpriram 106 ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal em Goiás para o estado, mas também na Paraíba, Mato Grosso, Acre e Minas Gerais. Foram 6 mandados de prisão, 26 mandados de busca e apreensão, 28 medidas restritivas de direito, além de medidas de constrição patrimonial que abarcam o sequestro de bens móveis e imóveis. Houve ainda o bloqueio de mais de 39 milhões de reais dos investigados, um deles, Fernando da Serrinha. E o governador Ronaldo Caiado avança nas tratativas para transferir tecnologia de combustíveis renováveis à Índia. Quem traz os detalhes dessa visita do governador àquele país asiático é Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado avançou nas tratativas com o governo da Índia para a formalização de um acordo com foco na produção de energia limpa. Ele se reuniu com o secretário do Ministério do Petróleo e Gás Natural da Índia
e discutiu a criação de um grupo de trabalho relacionado à utilização do biometano e à produção do etanol de segunda geração, tecnologia em que Goiás e o Brasil são referências. Na oportunidade, Caiado destacou a importância de fontes renováveis para fazer a transição energética no mundo, principalmente com o etanol. Temos também a energia eólica, a energia fotovoltaica, mas sabemos que a biomassa ela será fundamental para poder sustentar a transição energética no mundo. A tecnologia do etanol segunda geração, ela dá a oportunidade de nós termos uma produção de mais 50% do que nós já temos sem plantar 1 metro de cana. Esta tecnologia ela já existe instalada no Brasil numa parceria da Raizen e a Shell. O encontro ocorreu durante o 3º India Energy Week, um dos maiores eventos do segmento energético no mundo, com representantes de mais de 120 países. Caiado foi um dos convidados do painel de liderança que discutiu o tema, redefinindo as políticas energéticas globais e colocando a transição de volta nos trilhos. A programação do evento segue até o dia 14 de fevereiro, em Nova Delhi. O encontro reúne lideranças do mundo inteiro para discutir os desafios mais urgentes do setor e soluções para um futuro energético sustentável. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13, uma reunião online entre Vinícius Júnior e representantes da família real saudita para a apresentação de uma proposta para o jogador teria irritado o Real Madrid. De acordo com o jornal português A Bola, a videoconferência incomodou o clube espanhol, já que o brasileiro tem contrato válido até 2027. A oferta feita ao atacante é de €1 bilhão, 6 bilhões de reais por 5 temporadas, ou seja, 200 milhões de euros ou 1,2 bilhões por ano. A reunião contou com a presença de figuras importantes do círculo próximo do jogador e de seus representantes. Durou cerca de 15 minutos, onde foram apresentados os planos para uma futura colaboração. Para além de acordos comerciais, os árabes ofereceram a oportunidade dele ser embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será organizada pela Arábia Saudita. E o Vila Nova ficou no empate por 1-1 com o Brasiliense nessa quinta-feira no estádio Elmo Cerejo Farias, em duelo válido pelas idas da quarta de final da Copa Verde. O time colorado saiu na frente com Léo Gama, mas viu Keynan deixar tudo igual para os donos da casa. Com o resultado, a decisão da vaga na semifinal ficou aberta. O Vila avança com uma vitória simples dentro de casa, enquanto que o Brasiliense precisa vencer como visitante para seguir na competição. Em caso de novo empate, a definição será nos pênaltis. A partida de volta entre as equipes acontece na próxima quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, assinaram na última quarta-feira um acordo para desmobilização de imóveis não utilizados pela estatal, com o objetivo de ampliar a capacidade de armazenamento de grãos no país. A iniciativa permitirá um incremento de 33% na capacidade operacional da Conab, elevando a capacidade de estocagem de 900 mil para 1.200.000 toneladas. O acordo prevê a venda de 9 imóveis, incluindo 8 armazéns desativados e um pavimento comercial, que atualmente geram custos de manutenção sem atender às necessidades logísticas da companhia, segundo a Conab. Os bens estão avaliados em aproximadamente 175 milhões de reais. Os recursos obtidos com a negociação serão reinvestidos na modernização das estruturas de armazenamento da Conab em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Distrito Federal. O presidente da Conab, Edgar Preto, destacou que a parceria oferece uma solução mais rápida e financeiramente segura para fortalecer a infraestrutura da estatal.
Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. Semanas depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar o lançamento de uma plataforma para o empréstimo consignado a trabalhadores via CLT, o presidente Lula confirmou a iniciativa. O governo federal realizou uma reunião na última terça-feira com entidades e instituições de pagamento e sinalizou a data de 12 de março para o lançamento do primeiro modelo de consignado privado. As soluções tecnológicas para o lançamento da modalidade são desenvolvidas pela empresa de tecnologia e informações da Previdência, a Dataprev, empresa pública que trabalha na área da tecnologia da informação. A ideia é usar o e-social como veículo de oferta e contratação do consignado para esses trabalhadores. Nesse sistema estão unificadas as informações das relações de natureza trabalhista. MEC cobra a aplicação de recursos em escolas de tempo integral. Vamos saber dessa cobrança, do que se trata, com a Valquíria Rios. Gente, ativamente no encontro de novos prefeitos e prefeitas em Brasília, o Ministério da Educação debateu com os gestores de todo o Brasil o programa Escola em Tempo Integral. Durante o evento, os participantes puderam apresentar demandas diretamente a diretores e coordenadores do MEC, como fez a secretária municipal de Educação de Cravinhos, São Paulo, Márcia Donato, que pediu orientações de como lidar com famílias que demonstram resistência ao formato de escola em tempo integral. Em resposta a Márcia, a coordenadora-geral de Educação Integral e Tempo Integral, Raquel Franzin, destacou a importância do diálogo e informou da presença de articuladores em todos os estados. Alguns municípios, às vezes, transformam todas as escolas ao mesmo tempo. Isso gera uma resistência. Isso. Quando há um diálogo com a comunidade, supera essas rejeições. Agora a gente tem os articuladores do tempo integral em cada UF. Eles podem ajudar vocês também a fazer uma palestra para a comunidade escolar. Isso sensibiliza muitas vezes também, né? O assessor da Secretaria de Educação de Cipó, na Bahia, Neto Queiroz, que marcou presença no evento, se disse um entusiasta da escola em tempo integral. Quando se refere à educação integral, é importante a gente entender qual a finalidade dela. Não vai visar somente a questão do feijão com arroz, como a gente tem o costume de dizer, do português e matemática. Também faz a inferência tanto no esporte como na cultura. O prefeito Marquinhos conseguiu uma escola estadual em tempo integral, que hoje faz um bom trabalho, é referência na cidade, e vendo essa oportunidade da escola integral estadual, ele conseguiu para o município. É como eu disse, o maior objetivo da escola de tempo integral é garantir à criança, ao adolescente, ao jovem, essa base para ele estar sendo preparado para a vida. O painel do programa Escola em Tempo Integral também alertou para que as equipes dos municípios executem os recursos que já estão em conta, como destaca a coordenadora Raquel Franzin. Os prefeitos e prefeitas puderam ver como é que eles podem usar esse recurso para melhorar a aprendizagem e as experiências educativas, sociais, culturais e esportivas dos estudantes nas escolas. Os prefeitos e prefeitas puderam entender por que é tão importante que o recurso seja usado para melhorar a escola pública brasileira. As informações apresentadas pelo Ministério da Educação agradaram Fabrício Bicalho, secretário de Educação de Mariana, Minas Gerais. O painel foi muito importante, apresentou um panorama sobre o projeto Educação Integral. Eu fiquei impressionado com a qualidade desse evento e com a quantidade de recursos repassados pelo governo. Então, esses recursos e essas políticas públicas vão chegar aos nossos estudantes, junto com as políticas e os investimentos do governo de Mariana, e isso vai beneficiar muito nossos estudantes. No estande do Ministério da Educação, há uma equipe do programa Escola em Tempo Integral, orientando os gestores que participam do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. 7h21. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 14 de fevereiro. No próximo bloco, além das notícias nacionais, regionais e do esporte, você também tem as nossas notícias locais. Já está liberado para você o nosso WhatsApp para você participar do quadro A Voz do Cidadão. 996236881. A partir de agora já liberado para você. Mande texto, não mande áudio, porque a gente vai estar ao vivo e não consegue ouvir
a sua reclamação, sugestão, enfim, a sua reivindicação durante o programa, tá bom? Então, digite aí aquilo que você está precisando aí na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro, para que a gente possa levar aí ao conhecimento das autoridades competentes. Já já a gente está de volta logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Sete horas e 30 minutos, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 14 de fevereiro. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Emenda Fest, que apura fraudes no repasse de emenda parlamentar destinada a um hospital do Rio Grande do Sul. A ação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que citou consistentes indícios de desvio de recursos públicos equivalente a 6% dos valores repassados. Dino autorizou os mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quinta-feira pela Polícia Federal, bem como ordenou o bloqueio de bens e o afastamento de função pública de 2 investigados. O caso envolve repasse ao Hospital Ana Nery, no município de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, com desvios que até o momento superam os R$500 mil pagos em propinas, segundo investigações. A investigação tramita no Supremo por envolver Lino Rogério, chefe de gabinete do deputado federal Alfonso Mota. O servidor foi afastado das suas funções públicas, medida fundamental, afirmou Dino, diante do justo receio da utilização do cargo público para a prática de infrações penais. Mota não foi alvo das diligências requeridas pela Polícia Federal, fato que foi destacado pelo ministro Dino. E dados do painel de monitoramento de arboviroses indicam que o Brasil registrou ao longo das 6 primeiras semanas deste ano um total de 281.049 casos prováveis de dengue. O número representa uma redução de cerca de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 698.482 casos prováveis da doença. Em nota, o Ministério da Saúde avaliou a redução como substancial, e isso é um reflexo da mobilização nacional promovida pela pasta de forma conjunta com estados e municípios. O resultado é parte do Plano de Ação para a Redução dos Impactos das Arboviroses, lançada pelo governo federal em setembro do ano passado. Entre as unidades federativas, 17 registraram redução nos casos prováveis de dengue, sendo que as maiores quedas foram identificadas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amapá e no Paraná. Carnaval de 2025 deve gerar mais de 30 mil empregos temporários no país. Milena Abreu é quem traz os detalhes desses números. Foliões já fazem contagem regressiva pelo Carnaval. A festa que leva milhares de pessoas às ruas do país será comemorada entre os dias 1º e 4 de março. E além dos foliões, o Carnaval também movimenta e muito a economia do país. Turismo, comércio e serviços aproveitam a data para lucrar. E quem está em busca de um dinheiro extra também pode encontrar boas oportunidades. De acordo com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Carnaval de 2025 será responsável pela criação de 32.600 postos temporários de trabalho. O setor de bares e restaurantes oferecerá o maior número de vagas, cerca de 22.850, seguido por hotéis, pousadas e similares, que devem contratar para o período de Carnaval ao menos 4.000 trabalhadores. Já as empresas de transporte, que veem a demanda pelo serviço explodir nesta época do ano, devem gerar aproximadamente 3.300 vagas temporárias. Apesar do bom número de vagas, a CNC acredita que a taxa de efetivação após o evento será de apenas 7%, refletindo a previsão de crescimento econômico mais moderado em 2025. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34. O setor de turismo em Goiás registrou um crescimento de 15,5% no volume de atividades turísticas em dezembro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Esse resultado posicionou o estado na terceira colocação do ranking nacional, ficando atrás apenas do Pará e do Amazonas. Os dados divulgados na quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE,
por meio da pesquisa mensal de serviços, destacam o fortalecimento do turismo goiano. O crescimento goiano superou a média nacional, que ficou em 9,5% no mesmo período. Além disso, na comparação com novembro do ano passado, o estado apresentou um avanço de 3,1%, também acima da média brasileira, que foi de 2,8%. E a Prefeitura de Goiânia anunciou nesta quinta-feira que proprietários de imóveis onde forem encontrados focos do mosquito da dengue de forma reincidente, ou seja, na primeira e também na segunda visita dos agentes de combate a endemias, podem ser multados em até R$36 mil. A decisão acontece em meio ao crescente número de casos de dengue em Goiás e do aumento de visitas domiciliares por agentes da Secretaria Municipal de Saúde da capital, que se encontra em estado de emergência pela doença. O secretário municipal de saúde da capital, Luiz Pelizer, ressalta que as vistorias são essenciais para o controle do Aedes aegypti, transmissor não só da dengue, mas também da zika e da chikungunya. Durante as visitas, os agentes orientam a população sobre como eliminar os focos encontrados e evitar a proliferação do mosquito. A inspeção verifica a presença de água parada e confere possíveis locais onde o vetor pode colocar ovos. A atuação da secretaria acontece diante da reincidência de focos do mosquito, mesmo após a vistoria e as sugestões de adequações feitas pelos agentes de combate. O valor dobra quando o problema continuar, podendo variar essa multa de R$ 3.615 até R$ 36.155. Aí uma boa notícia que poderia ser copiada aí por outros municípios, né? Obras viárias na Grande Goiânia somam R$ 93 milhões em investimentos para melhorar o trânsito na região metropolitana da capital. Vamos saber dessas melhorias com a Leandra Matos. O objetivo de aprimorar a infraestrutura viária e garantir mais segurança no trânsito na Grande Goiânia, o governador em exercício, Daniel Vilela, vistoriou o andamento de obras na região. Ele visitou a construção do viaduto da rodovia GO 020, no entroncamento com a GO 536 em Senador Canedo, e a duplicação da GO 010 do município até o trevo da GO 415, que dá acesso a Goianápolis. O governador em exercício destacou a importância das obras para a região metropolitana. Nós temos a principal hoje saída de Goiânia, o maior fluxo talvez de carros e de crescimento é aqui na GO 020. Muito desse fluxo vem para atender as grandes indústrias e também a cidade de Senador Canedo, aqui na GO 536. Então nós iniciamos com essa obra do viaduto aqui para poder facilitar a entrada na GO 536 e também junto com o nosso presidente da Goinfra anunciando aqui que provavelmente ainda nesse primeiro semestre nós estaremos já concluindo a licitação da duplicação da GO 536 e iniciando as obras esse ano ainda para poder criar aqui uma alça de mobilidade maior, tanto para o setor industrial aqui de Senador Canedo, quanto também para facilitar aqui o acesso através da GO 020. Juntas, as obras executadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Goinfra, somam R$ 93.400.000 em investimentos. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h38. E o São Paulo mais uma vez fez um jogo muito abaixo da média em Brasília. Depois do empate sem gols contra a Inter de Limeira, com um a mais, o tricolor teve uma nova igualdade com gosto amargo nessa quinta-feira. 3-3 contra o Velo Clube na Arena Mané Garrincha, num duelo em que o time de Luiz Ubeldia ficou 3 vezes à frente do placar. Luciano 2 vezes e André Silva marcaram para o São Paulo, mas Silas, Daniel Amorim e Jefferson Nem garantiram um empate histórico para a equipe do interior, que ganha muita força na luta contra o rebaixamento à Série A2. O tricolor, que poderia ter garantido classificação ao mata-mata com vitória, chega pressionado para o clássico contra o Palmeiras. E por falar no time da Palestra Itália, ele não sofreu sustos e venceu a Inter de Limeira por 3-0 na noite desta quinta, em jogo disputado no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira, e válido pela 9ª rodada do Paulistão. O Verdão definiu o confronto sem muitas dificuldades com gols de Maurício, Flaco Lopes e Gustavo Gomes,
encostou novamente na zona de classificação para o mata-mata. Ameaçada pelo rebaixamento, a Inter de Limeira continua com uma única equipe sem vitória no torneio. O Verdão tem 16 pontos, ocupa agora a terceira posição, atrás do São Bernardo e da Ponte Preta, restando 3 rodadas para o término da primeira fase. A Inter está na lanterna do Grupo A com apenas 6 pontos e ameaçada pelo rebaixamento. E aqui pelo Campeonato Goiano, o Goiás derrotou a Aparecidense por 1-0 no estádio Aníbal de Toledo, também pela 9ª rodada da competição. O único gol da partida foi anotado por Lucas Lovatti em uma cobrança de falta ensaiada. Com a vitória, o esmeraldino se mantém firme na busca por uma vaga no G4, agora com 13 pontos, ocupando a 5ª colocação. Já o Camaleão, com 9 pontos, está fora da zona de classificação na 9ª colocação. Na próxima rodada, a Aparecidense encara o Goiatuba no domingo às 16 horas. O Goiás, no mesmo dia e horário, enfrenta o Goianésia. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Os preços da carne bovina no atacado da Grande São Paulo têm tido ligeiros aumentos nessas primeiras semanas de fevereiro, de acordo com o levantamento do CPEA. Já os valores da arroba do boi gordo para abate registram estabilidade ou pequenas desvalorizações. Ainda segundo pesquisadores do CPEA, nos momentos de baixa, a pressão vem do alongamento das escalas devido à maior oferta de animais. No acumulado da parcial deste mês, o preço da carcaça casada de boi acumula alta de pouco mais de 1% no atacado, enquanto que o boi gordo em São Paulo se mantém praticamente estável. AgriShow 2025, o primeiro lote de ingressos tem desconto de 50% para você participar da feira. Quem vai trazer os detalhes desses valores é o repórter Bruno Moreira. Trabalha com o agronegócio, a AgriShow representa a chance de conhecer as principais novidades em produtos e soluções para o campo, atendendo às demandas tanto do pequeno quanto do grande produtor. Tão importante quanto o contato com os expositores e outros profissionais do ramo é a organização para estar em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e aproveitar o evento ao máximo. O primeiro lote de ingressos está à venda até o próximo dia 23 de fevereiro, como destaca a diretora da feira, Liliane Bortolucci. Hoje você consegue escolher para que dia que você vai visitar a feira. Então, por exemplo, você vai visitar na segunda-feira, hoje você já compra o seu ingresso e o estacionamento no próprio site da AgriShow, agrishow.com.br, com desconto. Para você ter uma ideia, hoje custa R$70 o ingresso e lá na feira vai custar R$140. Realmente é um benefício bastante importante, né? Porque normalmente vai 3, 4 pessoas, isso vai fazer uma diferença grande ali logo na entrada da feira. O objetivo sempre é facilitar e dar mais conforto para os visitantes. Além do estacionamento exclusivo da feira, também há uma área dedicada para caravanas. Depois de reunir 195 mil visitantes em 2024, a edição deste ano traz como tema o futuro do agro de A a Z. É porque realmente a AgriShow tem levado a cada ano soluções para o produtor rural de qualquer parte do Brasil, de qualquer cultura e de qualquer tamanho de propriedade. Então, foi nessa linha que nós trabalhamos o futuro do A a Z, porque realmente a AgriShow vem levando equipamentos e soluções para a gestão de propriedade, aumento de produtividade, redução de custos, otimização de processos. Então, a gente vem levando solução a cada ano para os compradores visitantes da feira, buscando realmente atender todas as necessidades. A edição 2025 acontece entre 28 de abril e 2 de maio. Mais informações sobre a feira e compra de ingressos e estacionamento no site da AgriShow. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.